Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade da Sociedade Teosófica de eu poder me apresentar para vocês, mostrar uma parte da pesquisa que eu venho fazendo há já um bom tempo, agradecer ao Rogério pelo convite, agradecer a presença de vocês numa noite de sexta-feira, vontade de querer vir algo novo, né? E assim, para simplificar e para bagunçar bastante, o trabalho é sobre tarô, associado a uma capela católica apostólica romana. Eu não sou taróloga, eu sou uma pesquisadora de Michelangelo e do teto da Capela Sistina. Também não sou historiadora, então a coisa parece assim muito estranha. Eu vou deixar mais estranha no princípio e depois eu vou desenvolvendo o tema para vocês terem uma noção de que não há nenhuma incongruência naquilo que eu vou falar. As coisas são uma cadência de fatos, talvez pouco percebidos ou pouco divulgados, e que dão uma ideia muito diferente para a gente do que é tarô. Também a palestra não é o tarô tradicional, como vocês estão acostumados a assistir palestra de tarô. Mostra-se as cartas, dá-se a simbologia e se explica uma técnica de leitura. Eu não vou fazer nada disso, porque eu não sou taróloga, eu não tenho o direito de chegar aqui e querer mostrar uma técnica. Eu até deixei uma folha para depois distribuir, de uma técnica bem simples de leitura de cartas, mas não é sobre isso exatamente que eu vim falar. Eu vim falar a respeito do que é o tarô, na verdade, e do que é da pouca divulgação que se faz a respeito do tarô, o que causa até uma má impressão ou uma desvalorização da importância do tarô nos dias de hoje. Posso apagar a luz? Acho que fica melhor, né? Então, eu começo falando sobre o Michelangelo. Este aqui é o teto da Capela Sistina. Para quem não conhece, a Capela Sistina é a capela que fica no Vaticano, onde se escolhem os papas. Aquela chaminé de onde sai aquela fumacinha branca é a Capela Sistina, fica dentro do Vaticano. E o teto dessa capela foi pintada por Michelangelo entre 1508 e 1512, mais ou menos. Michelangelo é um florentino. Eu não vou dar muitos detalhes a respeito disso, mas ser um florentino é algo bastante diferente de ser um romano. Ele teve uma formação cultural bem diferente da tradição católica apostólica romana. Como é que eu tiro isso? Tirei. Para falar sobre o tarô, eu vou falar sobre um outro tema. 2 minutos eu vou ficar nessa situação de falar a respeito da cabala. Hoje em dia, quem estuda tarô, existe uma controvérsia. Cabala tem a ver com tarô ou não? Segundo a maioria dos pesquisadores, essa associação cabala e tarô só existiu a partir de Eliphas Levi, século XIX. Só que à medida que eu fui pesquisando as imagens do teto da Capela Sistina, eu acho que eu chego a fazer uma associação muito anterior entre tarô e cabala, que seria na época da própria Renascença mesmo, na época de Michelangelo. Então, o teto da Capela Sistina, segundo a pesquisa que eu fiz, inspirado na Cabala judaica. Segundo a Cabala judaica, o mundo foi criado em 4 estágios distintos de energia, do mais sutil ao mais denso, que é onde nós estamos. Eles explicam essa criação do mundo e esses 4 mundos da Cabala por intermédio dessas imagens que se chamam Árvore da Vida. A Árvore da Vida é um esquema gráfico composto de 10 esferas e 22 caminhos. Em cada um desses caminhos, dentre tantas coisas, está a representação de cada letra do alfabeto hebraico, que são 22 letras do alfabeto hebraico. Então são 4 mundos distintos, porém que coexistem. Como são 4 mundos distintos que coexistem, o esquema gráfico que se cria para fazer essa representação da criação do mundo é este aqui, que se chama Escada de Jacó. Quando a gente olha o teto da Capela Sistina, que é aqui o esquema gráfico, e a gente olha o esquema gráfico da Escada de Jacó, quando a gente faz a sobreposição de um ao outro, as imagens do teto da Capela Sistina
dão a transcrição ou a simbologia de cada uma dessas esferas que são caminhos de ascensão espiritual. Tá? Eu quero só que vocês gravem a imagem da escada de Jacó, da árvore da vida e do teto da Capela Sistina. Então, o teto da Capela Sistina... Oi. Eu não entendi bem de onde surge a escada de Jacó. Olha, sobreposição aí de várias... Isso, olha, 1, 2, 3, 4 árvores da vida. 4 mundos da Cabala. O mundo foi criado em 4 estágios, segundo a Cabala judaica. Só que esses mundos, apesar de serem distintos, eles coexistem. Como eles coexistem, eles se sobrepõem. A sobreposição desses 4 mundos é esse esquema gráfico aqui que se chama escada de Jacó. Isso tudo é segundo a Cabala judaica. Quando a gente pega esse esquema gráfico e sobrepõe ao teto da Capela Sistina, são as mesmas divisões. E quando nós estudamos as imagens representam simbolicamente o que a gente iria conhecer a respeito de Cabala por intermédio dessas esferas da árvore da vida. Tá? Mas eu não vim aqui para fazer isso. Olha, eu vou... deixa eu me entender primeiro aqui, peraí. Pim, pim. Deixa eu bater aqui. Tá. Eu acho que é esse. Pronto, acho que agora eu não erro mais. Bom, o que aconteceu foi assim. Eu estudava Michelangelo, eu olhava as imagens no teto da Capela Sistina e eu ficava intrigada porque algumas delas se pareciam muito com as cartas de tarô. E eu queria entender como que eu vou associar um negócio desse, como que eu vou associar algo extremamente religioso, cristão, com algo extremamente esotérico. Né? Então isso para mim era uma coisa que me encafifava, me deixava doidinha. E para eu entender, como tudo que eu fiz a respeito de Michelangelo, eu tive que voltar 500 anos atrás. Então, a gente não pode entender o trabalho de um artista que viveu há 500 anos atrás com a cabeça que nós temos hoje. Nós temos que voltar no tempo e entender o que era o tarô na época dele. Existia tarô na época dele, em primeiro lugar? Né? Primeira coisa, existia tarô? Existia. Nós não podemos dizer, como eu falo ali, as origens do tarô, ninguém conhece. Ninguém pode determinar quando o tarô foi criado. Porém, o que nós temos de concreto são os primeiros tarôs que existiram na Terra. Que a gente tem conhecimento porque eles estão nos museus de arte. Esses tarôs, eles são de 100, 150, 200 anos antes de Michelangelo. Bom, então já existia tarô na época de Michelangelo. Tá. E o que era o tarô na época de Michelangelo? Era para leitura de carta, como a gente conhece hoje? Não era. E aí é que é o pulo do gato da história do tarô e de várias coisas que se fala a respeito do tarô e que são contraditórias e no fim elas não serão. Na época de... Então assim, criação do tarô, bom, se o tarô foi criado no Egito, na Índia, por ciganos, cruzados, sarracenos, eu não vou nem discutir, porque ninguém pode dizer quando foi isso. O que eu posso dizer é que o tarô mais antigo que se conhece se chama tarô de Grigoner, ou veneziano, e ele já existia em 1392, e ele foi criado para a diversão do rei Charles VI da França. Tá? E o que eram esses tarôs? Como eles eram compostos? Normalmente, esses tarôs, eles traziam imagens de heróis greco-romanos. Já era o início da Renascença. Eles já se utilizavam dessas imagens para levar informação para as pessoas. O primeiro tarô, então, um dos primeiros tarôs, para vocês terem uma ideia de como era, eu vou mostrar aqui esta imagem, que é do tarô Visconti Sforza, é a carta A Força do tarô Visconti Sforza. E essa daqui é a carta A Força do tarô de Marsella. Então, são duas cartas à força, só que uma representada por um ser mitológico, que é Hércules, matando o leão de Nemeia, e no outro é a mesma carta à força, porém com uma mulher com a vestimenta da época, do século XIV, século XV, mais ou menos, uma mulher abrindo a mandíbula de uma fera. As duas cartas têm a mesma simbologia, porém elas são representadas de formas diferentes. Tá? Aqui
Então, essas imagens dessas cartas, o que elas continham? Ideias filosóficas, sociais, poéticas, astronômicas, de grupos antigos de heróis gregos romanos e babilônicos também. Essas alegorias, elas são encontradas não só nas cartas de tarô, mas as mesmas alegorias são encontradas na decoração de catedrais góticas, nos afrescos de edifícios públicos e em manuscritos enciclopédicos e astrológicos. Bom, matei. Se existiam imagens das cartas de tarô em catedrais góticas, por que Michelangelo não se utilizaria das imagens para se inspirar e compor o teto da Capela Sistina? Então eu já estou começando a aproximar e dar uma razão para aquilo que eu olhava e achava que era impossível fazer uma associação de ideias. Agora aqui eu tenho a imagem do eremita, do tarô de Marsella, e aqui eu tenho a imagem de São Longuinho. Se vocês forem olhar, os dois estão com o cajado, com a lanterna. Aí eu fui estudar a história do São Longuinho. São Longuinho vem de Longinos, que é lança. São Longuinho é o padroeiro dos tarólogos. São Longinos era um centurião romano que, na época de Cristo, perfurou o peito de Cristo e jorrou o sangue e água que estava condensado no pulmão de Cristo. Essa água espirrou no olho desse centurião romano, ele tinha um problema de vista e ele sarou na hora. Ocorreu um milagre ali na hora da crucificação de Cristo. Esse centurião se converteu ao cristianismo e passou a pregar o cristianismo por grandes locais. O mais importante deles foi a Macedônia. E ele acabou se tornando um santo, que é o São Longuinho. Quando a gente entra na Basílica de São Pedro, em Roma, eu não sei em qual entrada, não vou dizer para vocês, eu procurei a imagem para poder colocar aqui, também não encontrei. Tem uma imagem de São Longuinho dentro da Basílica de São Pedro. Só que lá ele está vestido de centurião romano e com a lança na mão. Ele não está dessa forma iconográfica de São Longuinho, que nós usamos agora. Era a imagem de um centurião com uma espada na mão, com uma lança na mão. Bom, só que você falar um santo usando uma lança, furando o peito de Cristo, talvez fosse uma coisa meio pesada. Então, a iconografia, a imagem simbólica de São Longuinho foi se aproximando da imagem da carta de tarô. Não é a carta de tarô que copiou uma imagem de um santo. Foi a igreja que copiou uma carta de tarô. Isso tá? Essa imagem maluca aqui, muito mal feita, porque fui eu que fiz, eu posso falar, é a imagem de um tarô que, por incrível que pareça, eu fui visitar a Santa Capela, que fica na Ile de la Cité, em Paris. Quando a gente sai desses lugares turísticos, logo tem a barraquinha com os souvenirs, né? Aí eu vou em todas, né? E tinha lá o tarô da Santa Capela. Falei, mas como? Existe tarô da Santa Capela? Existe, é antiguíssimo. E tem reproduções à venda na Ile de la Cité, na França, na saída da Santa Capela. Então, não estou vendo nada de incongruente em associar tarô com simbologia católica, apostólica, romana. Tá? E eu pus aqui que a imagem tem a força da palavra, que é uma frase que eu usei na outra palestra e vou continuar usando aqui. Que a imagem tem a força da palavra. Tá. Então, o que eram essas cartas? Para que elas existiam e para que essas imagens? O que elas queriam? Qual era a intenção dessas cartas? Então, qual a função das cartas? Para que existia a carta de tarô? Na minha opinião, em primeiro lugar, carta de tarô é uma obra de arte. Por que uma obra de arte? Essas cartas de tarô da época de Michelangelo, tarô Visconde Sforza, tarô de Grigoner, tarô de Marsella, o Minchiati de Florença, o Tarocchi de Mantegna, todos eles eram trabalhos feitos à mão, pinturas feitas à mão, tipo iluminura de livros antigos. Elas eram feitas à mão. Existiam guildas, que hoje a guilda hoje seria um sindicato. Existiam sindicatos de artesãos para criarem cartas de tarô. Então, elas tinham que seguir um padrão determinado daquela guilda onde aquele artista estava instalado. Não era feito aleatoriamente. Existia um padrão na construção e na simbologia dessas cartas.
Além disso, eu como disse, como obra de arte, essas cartas de tarô também elas eram um jogo como outro qualquer, que se chamava taroque ou taroquino e que existe até hoje esse jogo. Eu não sei jogar, dizem que na internet se explica como se joga. A outra função das cartas, e aí vai para mim mais importante para relacionar com Michelangelo, era para a instrução das pessoas. Naquela época, não vou dizer, mais de 90% da população não sabia ler. Além de não saberem ler, os poucos que sabiam ler, ou liam em latim, ou liam em toscano, ou liam em hebraico, ou liam em aramaico, mas não lia em tudo, em todas as línguas. Então, a forma de fazer a instrução das pessoas era por intermédio de imagens. Existia até uma Bíblia chamada Bíblia Vulgare Historiata, que era só de imagens para instrução sobre as passagens bíblicas, sem que as pessoas soubessem ler. Porque como é que você instruía as pessoas? Volto a repetir o que eu repeti na outra palestra. Quando nós entramos numa igreja católica apostólica romana, nós encontramos ao redor 15 imagens. Elas contam a vida de Cristo, do seu nascimento à sua crucificação, sem que ninguém, o padre, ninguém venha conversar com vocês e explicar. Olha, a vida de Cristo é esta. Nós conhecemos a vida de Cristo por intermédio de imagens. Então, essas imagens, elas traziam o ternário das virtudes teologais, o quaternário dos evangélicos, o setenário dos planetas, os 7 pecados capitais, os 12 signos do zodíaco, várias instruções que as pessoas deveriam ter vinham por intermédio dessas cartas. O tarô de Mantegna, que é de Florença, ele é de 50 cartas, não é de 78, ele só tem 50 cartas, todas de cunho somente instrutivo. Outra função das cartas era a memorização. Aí entra o método mnemônico de Raymond Lull. Não sei se vocês conhecem o Raymond Lull, mas para mim é uma pessoa que todo mundo precisa dar uma ligada nele, porque é um cara extraordinário. E ele ensinava através desse método de memorização de imagens, tá? E eu tenho para falar também que sobre as cartas, deixa eu ver mais alguma coisa. Michelangelo se inspirou muito em Giotto, um artista anterior a ele. Giotto tem representação do louco, da prudência e da temperança numa capela na Itália, exatamente como é nas cartas de tarô, tá na parede da capela, da mesma forma, exatamente o louco, criado por Giotto. Então, Michelangelo poderia também ter se inspirado em Giotto para conseguir criar imagens novas, tá? Essas imagens das cartas de tarô, elas não eram, como elas eram de cunho instrutivo, elas não eram só encontradas nas cartas de tarô, elas eram encontradas também em livros de astrologia, livros de alquimia. Aqui nós temos 2 livros da época, com 2 rodas da fortuna diferentes, um pouquinho diferentes das rodas da fortuna que a gente encontra em cartas de tarô, porém a simbologia é a mesma. E Raymond Lull fala o seguinte num desses livros a respeito da roda da fortuna. Ele compara a roda da fortuna aos grupos sociais da época, especialmente aos usurários, a quem critica. Os usurários eram quem emprestava dinheiro a juros. Tal como Boécio, ele mostra que as glórias deste mundo são fugazes e que o burguês que pega pela avareza e pela cobiça do lucro será mais tarde punido por Deus. É a própria roda da fortuna girando. Um dia nós estamos lá em cima, nós somos reis, perdemos tudo, caímos, vamos lá embaixo e voltando. Então ele pede para que as pessoas abram os seus olhos, porque aquilo que eles estão fazendo, aquela usura, aquela cobiça, aquela avareza, vai fazer a roda da fortuna rodar de maneira contrária a ele mesmo. Então, as imagens tinham um cunho instrutivo. Essa imagem aqui é a mais cansativa, mas é a mais importante. Para a gente entender como que pode ser, para fortalecer essa ideia de que cartas de tarô naquela época não tinham a conotação que nós temos hoje para a leitura de cartas, eu tenho que falar sobre esses personagens aqui e um pouquinho de história. Eu começo com Raymond Lull, ou eu posso começar com uma heresia. Eu vou começar por uma heresia, depois eu vou falar sobre os personagens. Existe uma autora
Margaret Starbird, escreveu um livro chamado Maria Madalena, a Mulher do Vaso de Alabastro. Não sei se vocês já ouviram falar. Nesse livro, ela conta a história de que Maria Madalena provavelmente foi esposa de Jesus. Me desculpem os católicos apostólicos romanos, mas isso é uma coisa que existe, um mito muito forte, principalmente nos locais onde a gente encontra os tarôs mais antigos, tá? Que Maria Madalena havia se casado com Jesus, tinha um descendente de Jesus, um filho de Jesus, e depois que Jesus foi crucificado, ela fugiu de Jerusalém e foi se estabelecer no sul da França, na Provença. Ali, esse descendente de Cristo teve outros descendentes, e lá pelo século V, VI, por aí, um desses descendentes se casou com um dos reis merovingios da França. E então essa dinastia dos merovingios na França era uma dinastia de sangue de Cristo. Eles se consideravam descendentes de Cristo. Isso era uma heresia que correu por muito tempo em todos os locais onde essa dinastia teve poder. E aonde essa dinastia teve poder? Na Espanha, ali na Catalunha, no sul da França, no norte da Itália e um pouquinho na Alemanha. Porque toda essa região foi dominada pelos reis merovingios. Nesses lugares, era certo que existia uma Maria Madalena que teve um descendente, que casou com o merovingio, etc, etc, etc. E para Margaret Starbird, as cartas de tarô contam a história dessa descendência. Então, que as cartas de tarô contam uma história que é uma história herética, que é a história dos descendentes de Cristo, tá? Isso é Margaret Starbird. Só que eu tenho que colocar porque eu acho que ela tem uma certa razão naquilo que ela fala. Se a gente for, então, estamos tentando localizar tarô, o que era tarô, e associar com Michelangelo. Toda essa heresia, ela se passava na região onde Raymond de Lou viveu. Raymond de Lou, ele foi um homem como outro qualquer, mas ele era um nobre, tinha uma certa instrução. Ele viveu na época do rei Jaime I, que foi criado por templários, e existe também a teoria de que as cartas do tarô levavam a mensagem dos templários ao redor dos lugares por onde os templários passavam. Também existe essa teoria, né? E o filho do Jaime I, o Jaime II, o seu tutor foi o próprio Raymond de Lou. Raymond de Lou, ele era um nobre, ele se casou, teve 2 filhos, mas ele era um bon vivant, um cara do mundo. Ele não respeitava o casamento dele, ele teve várias mulheres, ele andou por aí tudo, e ele era um poeta e trovador. Os trovadores eram um outro grupo que se diz que também levavam a heresia do Santo Graal, que é a de Maria Madalena, por toda a Europa. Ele era trovador e tudo mais. Aí um dia ele teve 5 visões de Cristo. Ele acabou se convertendo ao cristianismo. Ele se tornou um beato católico, chamado hoje doutor iluminado. Ele é considerado o pai da língua catalã. Ele é poeta, escreveu provérbios, escreveu o livro da Ordem de Cavalaria, que é um livro básico para os cavaleiros templários. Então tem toda uma associação dele com essa heresia pelo local onde ele viveu e pelo tipo de vida que ele teve. E ele acabou se tornando o pai da língua catalã. Vocês vão lembrando, como eu falei, da dificuldade da língua. E ele também falava árabe, latim e língua doc. A partir do momento que ele se converteu ao cristianismo, ele passou a tentar converter muçulmanos e judeus ao cristianismo. Lembrem-se que a Espanha, o local onde ele estava, um pouquinho mais para lá, era dominada pelos árabes. Ele passou a pregar o cristianismo para os muçulmanos. E ele falava a língua doc. A língua doc é a língua do sul da França, aonde existe, por mais forte, a heresia do Santo Graal e aonde ele viveu. Outro personagem histórico muito importante que fala a língua doc é o Dante Alighieri. Quando ele foi escrever a Divina Comédia, ele ficou em dúvida se ele escrevia em língua doc ou em toscano. Por quê? A Divina Comédia é baseada num outro grupo herege, também do sul da França, que são os cátaros. Os cátaros, eles eram cristãos,
porém hereges, porque eles não acreditavam que o Papa era o representante mor do catolicismo, do cristianismo. Então eles eram hereges. Inclusive o norte da França, que é a língua d'Oui, invadiu o sul da França, que é a língua d'Oc, dizimou os cátaros e tomou o poder do local. E aí abafou essa era de heresia que existia no sul da França. Tá? Então o Dante Alighieri, inspirado nesse grupo de cátaros que eram hereges e vendo o que aconteceu com eles, escreveu a Divina Comédia. E a Divina Comédia acabou sendo escrita em toscano, que é uma língua muito linda, e que acabou sendo a língua base do italiano que nós conhecemos hoje. Então Dante Alighieri é o pai da língua italiana. Também era trovador, também era poeta, participava de um grupo chamado Fideli d'Amore, que falavam sobre o amor mundano, mas que no meio dessa história de amor existia um monte de heresia que eles acabavam passando para as pessoas. Na sequência, eu falo sobre Pico della Mirandola, que esse sim já é um contemporâneo de Michelangelo, também poeta, também trovador, que escreveu 900 teses sobre angiologia, astrologia, astronomia, cabala, e foi apresentar para o Papa da época. Ele foi considerado um herege, quase foi para a fogueira, teve que fugir para Florença, que é a cidade natal de Michelangelo, onde o catolicismo apostólico romano não era assim. Ele não é, a cidade de Florença não era uma cidade-estado pertencente a Roma, ela era livre. Também era poeta, também era trovador, também falava sobre cabala e também, segundo o cristianismo oficial, era um herege. Só que ele viveu na Academia Platônica e ele era um contemporâneo de Michelangelo. Quando Michelangelo foi compor o teto da Capela Sistina, ele se inspirou na obra do Dante Alighieri. Michelangelo também é um florentino, também participou ou conhecia, pelo menos de ouvir falar, a heresia do Santo Graal, porque isso fazia parte da região em que ele viveu, que também foi dominada pelos merovingios. E Michelangelo também era um poeta. A gente conhece Michelangelo como escultor, como pintor, como construtor, mas muito pouca gente sabe que Michelangelo também era um poeta. E os poemas de Michelangelo, para quem tiver a oportunidade de ver, vai ver que lá no fundinho também tem um 10º sentido naquilo que ele fala. E para fechar, Pico della Mirandola, aos 18 anos, falava 22 idiomas. Então ele era uma pessoa de uma cultura excepcional para a época. A formação dele foi tal que os seus pais, ele era um nobre, seus pais contrataram professores judeus para ensinarem o hebraico para ele. Ele sabia na fonte e lia os livros na língua natal de cada livro. Então, o livro em latim, ele lia em latim, o livro em grego, ele lia em grego, o livro em hebraico, ele lia em hebraico. Então, a cultura dele era muito rica. Outro que estudou tanto quanto ele, ou um pouco menos talvez, é Matteo Maria Boiardo, que é primo do Pico della Mirandola, então contemporâneo de Michelangelo. Matteo Maria Boiardo também era poeta e foi o primeiro poeta que fez um poema relacionando o tarô da forma como nós o conhecemos. 56 arcanos menores, 22 arcanos maiores. Mas ele era um profundo conhecedor de cabala, tanto quanto o Pico della Mirandola. E essas 22 cartas, a região, tá? O verde é a região dos reis merovingios, e aqui um mapa do mundo como nós o conhecemos hoje. Itália, Alemanha, França, Bélgica, Espanha. Então vocês vão ver que toda essa região foi influenciada por essa heresia do Santo Graal. Tá? É uma região muito grande. Vários países. Setinha. Deleta. Agora eu vou, né? Então, como nós conhecemos o tarô hoje? 56 arcanos menores, 22 arcanos maiores, que dá os 78. Agora vocês vão lembrar daquelas primeiras imagens que eu mostrei da árvore da vida, tá? 22 arcanos maiores corresponde aos números de etapas para o homem chegar à perfeição, que é a própria escada de Jacó, tá? 56 cartas são 4 cartas com imagem em cada um dos naipes,
que é o rei, a rainha, a pajem e o cavaleiro, que é a própria representação da natureza humana. 10 cartas numeradas, lembre-se que a árvore da vida tem 10 esferas, que são 10 emanações divinas, né? E correspondem de 1 a 10 mesmo, elas correspondem a números mesmo. E nós temos os 4 naipes correspondendo aos 4 mundos da Cabala. Cada naipe corresponde a um mundo da Cabala. Então, a estrutura que nós conhecemos do tarô é uma estrutura cabalística. Então, não há o que discutir se tarô tem a ver com Cabala ou não. Não tem necessidade de discutir. A estrutura do tarô é uma estrutura cabalística, de instrução principalmente, tá? Porque a Cabala ela existe como uma tradição, uma ciência. Na época de Michelangelo, Cabala era ciência estudada em universidades, tá bom? E o tarô também poderia ser considerado uma ciência, no sentido que também era utilizado para a instrução das pessoas. Bom, vamos para as cartas, né? Chega. Eu vou mostrar algumas cartas, lógico que eu não vou mostrar todas, rapidamente. Como eu disse, vou fazer uma associação das simbologias para vocês entenderem como é a criação e a proximidade dessas imagens com as cartas de tarô e para considerar se isso é válido ou não, se esse trabalho tem fundamento ou não. Como eu não sou taróloga, eu precisei me basear na simbologia de outros tarólogos, né? Aliás, dos tarólogos em si, para poder apresentar as imagens da Capela Sistina associadas a cartas de tarô. Bom, começando pelo louco, que é a carta 0, ou número nenhum, ou 0, ou nenhum número, né? O tarô, no tarô, voltamos lá atrás de novo. Vamos lá. As cartas de tarô primordiais, elas usavam seres mitológicos. Então eu fui buscar um tarô mitológico atual. Eu encontrei o tarô mitológico de Juliette Charman Green e Juliette Charman Burke e Liz Green. Elas fazem a apresentação do tarô com imagens mitológicas. E para elas, o louco é Dionísio. Dionísio, ele é um ser mitológico, ele é filho de Zeus, deus dos deuses, com Semele, que era uma rainha, uma mulher, uma terrena, uma mortal. Então, Dionísio é filho do céu e da terra. Né? Quando Semele estava grávida de Dionísio, que era a mulher de Zeus, foi até ela, com muitos ciúmes, é claro, e disse assim, sabe o que você faz? Pede para Zeus se apresentar para você nas suas melhores vestes. Você vai ficar encantada. Aí, ela foi pedir. E Zeus tinha prometido a ela que não iria nunca dizer não para qualquer pedido dela. E ela pediu, eu quero te ver nas suas melhores vestes. E Zeus se apresentou para ela nas suas melhores vestes. Só que o fulgor, a luminosidade foi tal que Semele morreu, não suportou e morreu. Zeus, com a ajuda de Hermes, abre a barriga de Semele, tira Dionísio de lá e o costura nas suas coxas. E Dionísio termina a sua gestação nas coxas de Zeus. Por ele ter nascido 2 vezes, ele acabou morrendo na barriga da mãe e renascendo nas coxas do pai, tá certo? E esse é Dionísio. E para a carta do tarô mitológico, ele é o louco. E quem é o louco? O louco, segundo a simbologia, ele pode ser um ser totalmente louco, realmente, né? Aquele cara, o adolescente que sai de casa achando que sabe de tudo, com uma sacolinha e acha que vai ganhar o mundo sem saber nada. Ou o louco pode ser também um sábio, aquele que é tão consciente das coisas, da vida, da materialidade, que ele é um alienado da vida. Então ele é considerado louco, porque ele é... O cachaceiro a gente vai colocar ele como Dionísio. Porque Dionísio é o deus do vinho. Deus do vinho, exatamente. Por isso que eu falei, vamos colocar ele no Dionísio. Vamos colocar ele como Dionísio. Qualquer carta de tarô também, ela tem mais de uma simbologia. Ela tem uma simbologia básica, mas porém, dependendo de onde ela cai no jogo, vai ter um acréscimo, uma alteração daquilo que ela vai ser. Então, se a gente abre uma carta ao louco, pode ser realmente louco, mas pode ser um sábio. Depende do que vai estar ao redor, depende da interpretação que vai ser dada. Tá certo?
Então o louco pode ser a despreocupação infantil e da imaturidade mental, como a essência do conhecimento mais profundo da real compreensão da vida. E quem seria essa pessoa no teto da Capela Sistina para eu poder fazer a associação? Se eu considerá-lo ele o iluminado, e eu tenho um estudo preliminar em que o iluminado nessa situação é Jonas, eu vou procurar Jonas no teto da Capela Sistina. E ele está aqui, ó. Ele é o ponto mais alto da escada de Jacó. Ele é aonde nós queremos chegar como seres humanos. É a ascensão espiritual. Jonas, segundo os críticos de arte, é a representação de Jesus no teto da Capela Sistina. Jonas foi um homem como outro qualquer, que um dia Deus falou para ele ir a Nínive cumprir uma missão. Isso é texto bíblico, não é mais mitológico. Ele tinha que salvar o povo de Nínive que estava se perdendo em moral. Mas o Jonas não quis saber de nada. Ele pegou um barco e foi passear. Deus ficou muito furioso com o Jonas, lançou uma tempestade, esse barco afundou e ele foi engolido por um peixe. Quando ele estava dentro da barriga do peixe, ele se arrependeu daquele comportamento, pediu perdão a Deus, pediu uma segunda chance, e Deus deu uma segunda chance para o Jonas. Aí Jonas foi até Nínive, cumpriu a sua missão e se tornou um profeta, porque Jonas é um dos profetas do Velho Testamento. Mas ele só se tornou profeta a partir do momento que ele cumpriu a sua missão. Jonas é considerado Jesus no teto da Capela Sistina, porque como Jesus, ele nasceu 2 vezes. Ele nasceu pela segunda vez quando ele saiu da barriga do peixe. Ora, o Dionísio também nasceu 2 vezes. Ele nasceu quando ele foi retirado da barriga da mãe e colocado na coxa do pai. Não é isso? Bom, depois eu volto aqui. Então vamos só pensar uma coisa. Eu tenho, se a gente for fazer uma comparação, Jesus com duplo nascimento, certo? Jesus renasce na cruz. Ele ascende espiritualmente na cruz. O Jonas também nasce 2 vezes, quando ele renasce da barriga da baleia, e o Dionísio, quando ele é colocado nas coxas do pai. É morto por 3 dias Jesus e Jonas também. Desaparecido dos 13 aos 33, Jesus, na barriga do peixe, o Jonas, e nas cavernas, Dionísio, porque Dionísio se escondia nas cavernas, porque a Hera o perseguiu a vida toda. Deus do vinho é o Dionísio, mas o primeiro milagre de Jesus é o milagre da transformação da água em vinho. União céu e terra, Jesus é filho de Deus com Maria, e Dionísio é filho de Zeus com a Semele, tá certo? Nascido de uma virgem, Jesus, e mitologicamente Dionísio também é nascido de uma virgem. Jesus é chamado o Salvador e Dionísio é o Libertador. Cumpriu a palavra do Senhor Jesus, Jonas, e Dionísio também cumpriu a palavra do Senhor, porque ao fim da sua vida, Zeus o eleva ao Monte Olimpo. Dionísio é o primeiro ser mortal que ascende ao Olimpo. Então, os 3, simbolicamente, têm a mesma história. Agora, você está ofendendo a Jesus quando você fala desse jeito. Então, nós vamos pegar o Evangelho de Paulo. Lá está escrito que todo seguidor de Cristo se torna um louco para esse mundo. Eu ponho no livro até, são 2 ou 3 trechos que eu não vou saber de cor. Toda pessoa que aceita Cristo se torna um alienado. Eu fui conversar com uma parente minha que é fervorosa, protestante. Ela me disse: Rosa, você não está ofendendo em nada. Você está dizendo a verdade. Aquele que se entrega à vida de Cristo, ele deixa esse mundo perde a função para ele e ele se torna um alienado. Então, quais são os 3 aspectos que eu poderia dizer do louco? O louco é o Jonas, o jovem inconsequente, que seria, vamos dizer, o número 0. Ele pode ser Dionísio, que é a evolução ao longo de uma existência. O bêbado que entra para o AA é Dionísio. Ele se conversa, ele se eleva, ele melhora, ele se transforma, né? Ele é o Dionísio, ele poderia ser o 22. E Jesus é o ser que já sai da sua vida, ele já vem para cá iluminado. Ele é um ser evoluído que vem para nós como missionário. Então ele não tem número, porque ele pode ser qualquer um de nós a qualquer momento da nossa vida. É só de cada um aceitar a sua missão, tá? Para mostrar... Jesus, então, seria comparado com esse número 0. Eu fiz uma comparação, mas eu digo assim, o louco, no baralho comum hoje, o louco é o Coringa.
O coringa você coloca em qualquer lugar. Jesus se enquadra em qualquer lugar, desde que você... Pode ser qualquer um de nós, desde que a gente aceite a missão. Não é? Então, a qualquer momento, a gente pode se elevar espiritualmente. É mais ou menos isso que quer dizer, e é isso que diz a Cabala, segundo a escada de Jacó, que a qualquer momento a gente pode ter um despertar. Esse despertar pode acontecer a qualquer momento. Por isso que é o 0, ou o 22, ou número nenhum. Né? A geração dele passa a ser o 0 da era ocidental, né? Esse deve relacionar. Sim, também. Para o Oswald Wirth, que é um escritor maçom, o louco é o judeu errante. É tudo que está para além do mundo compreensível. É o Ensof. O Ensof na árvore da vida está acima da árvore da vida. Tem a árvore da vida, tem mais 3 graus para cima. É o Ensof. E o Giotto, que é aquele artista que eu falei que é anterior a Michelangelo, ele desenhou o louco na Capela Scrovegni, em Pádua. Lá tem um louco, uma prudência e uma temperança. Tá? O mago. O mago é o homem possuidor dos 4 elementos, ou aquele que sabe manipular, o prestidigitador, o mágico, aquele que sabe manipular os 4 elementos da terra. Né? O louco, ele é a causa primeira, é o princípio da atividade, é Deus criando o universo. Tudo isso é o louco, é o mago, tá? Em textos de tarôs diversos. Ele pode ser representado dessa forma. Então, o louco, se ele é a causa primeira e o princípio da atividade, ele eu associo a Deus fazendo a separação da luz e das trevas no teto da Capela Sistina. Não só isso, segundo o tarô mitológico, o mago é Hermes. Hermes também é filho de Zeus, que é a luz espiritual, com a ninfa Maia, que é a mãe da noite. E na imagem eu tenho a separação da luz e das trevas. E Deus está com uma veste vermelha, que é a cor de Hermes. Michelangelo escolheu a cor vermelha para representar as vestes de Deus. Tá? Então Hermes também é a combinação da lemniscata, que está aqui no chapéu do mago. Eu tenho a lemniscata no próprio corpo de Deus, olha. A torção do corpo dele forma a lemniscata, como no chapéu do mago. E ao simbolizar a um só tempo os 3 mundos, Deus, pelo símbolo do infinito, o homem e a diversidade do universo, o mago é em tudo o ponto de partida com todas as riquezas ambivalentes dadas à criatura para que realize seu destino. Isso é um texto, não é meu, é de tarólogos que interpretam desta forma a carta O Mago. Esse 8 deitado também significa eternidade, né? Eternidade. A eternidade, a criação do mundo, a eternidade, né? E o enforcado. Bom, o enforcado é um erro de grafia ou de tradução, porque o enforcado não está enforcado, ele está pendurado. Oi. O mago, o mago ele não é ativo. Então ele é o Deus. Ele tem o potencial, mas ele não efetiva. Ele tem o potencial, mas ele não efetiva. É isso mesmo. É isso mesmo. É o início, por isso. Ele está iniciando, digamos assim. Vai ser o primeiro passo que vai ser dado da criação. É o Logos. Tudo bem, é o Logos. Pode ser. Quando a gente fala enforcado, a primeira coisa que vem é assim, um cara enforcado. Mas o cara não está enforcado, ele está pendurado. Então pode ser que seja um erro de tradução do enforcado. Não é? Segundo o tarô mitológico, eu sempre me basei bastante no tarô mitológico e no tarô de Marsella. Segundo o tarô mitológico, essa imagem do enforcado é Prometeu. Prometeu é um ser mitológico que roubou o fogo dos céus para trazer para o homem. Ele é um benfeitor da humanidade.
Por ter roubado o fogo dos céus, Zeus o castigou, prendendo no Monte Cáucaso de cabeça para baixo, e uma águia ia todo dia comer o seu fígado, e esse fígado se renovava, e no dia seguinte ela voltava e destruía de novo. E ele ficou nessa situação por 30 anos, até que Hermes foi lá, resgatou e tirou ele dessa situação. Segundo Oswald Wirth, essa carta, o enforcado, ela pode ser denominada o templário torturado. Templário torturado, estranho, né? Associar essa carta com os templários. Mas ele chama essa carta de o templário torturado. Bom, se aqui ele foi preso de ponta cabeça, aqui na carta propriamente do enforcado, ele está de ponta cabeça e não está enforcado. No teto da Capela Sistina, eu tenho essa imagem. E as imagens do teto da Capela Sistina, para eu chegar na carta de tarô, obviamente que eu tive que fazer um trabalho. Tira o fundo, puxa o fundo e tira a frente, busca onde está aquilo, porque ela não vem mastigada uma carta de tarô, porque se viesse, nós não estaríamos aqui para discutir agora. Nem Michelangelo teria vivido 89 anos, ele teria morrido antes na fogueira, tá certo? Então, obviamente que aquilo estava lá, mas não estava, correto? Essa carta, essa imagem aqui, se chama o Suplício de Amã. É uma outra passagem bíblica. Nessa passagem bíblica, Amã era vizir do rei Xerxes da Pérsia. E o rei Xerxes se casou com num concurso de beleza, ele escolheu uma mulher e se casou com ela, era Esther. Então Esther se casou com o rei Xerxes, sem que ele soubesse que ela era judia, e sobrinha, órfã, e sobrinha de Mardoqueu. Mardoqueu era vizir do rei Xerxes. Vizir era o Amã. Ele era um funcionário de alta patente do rei Xerxes. E o Amã, que era o vizir, tinha muita inveja e ciúmes do Mardoqueu, porque o Mardoqueu, por ser judeu, não se prostrava para o Amã. Então o Amã fez lá a sua conspiração, foi até o rei e colocou o rei contra o Mardoqueu. Aí o rei não teve dúvida, mandou construir uma forca e mandou o Mardoqueu para a forca. Quando a Esther ficou sabendo, ela correu no rei, falou: pelo amor de Deus, meu rei, Mardoqueu é meu primo, eu sou órfão, ele me criou. Ele não é isso que estão dizendo dele, isso é uma conspiração do Amã que não gosta dele. O rei não teve dúvidas, novamente, catou o Amã e enforcou o Amã na forca que teria sido construída para o Mardoqueu. Tá. Se ele foi enforcado, se então Amã foi enforcado no lugar do Mardoqueu, e essa imagem é o suplício de Amã sendo enforcado, cadê a forca? Não tem forca. Como também não tem forca no enforcado. Ele está, assim, quase sendo crucificado. A posição dele forma, mais ou menos, a letra X. A letra X também pertence à heresia do Santo Graal. Era assim que eles se conheciam, os heréticos, por simbologias secretas. Uma delas era a letra X. E ele está numa posição torcida. Não só está torcido, quando a gente tira o fundo e forma isso aqui, a perninha dobrada é a mesma perninha dobrada do enforcado. Então, é a imagem do enforcado ou não é? Suplício de Amã não deveria ser um homem sendo enforcado? E não está sendo enforcado. Então, são esses detalhes que fazem a gente parar e se perguntar, né? Existe aí carta de tarô ou não? Daqui para frente, eu só vou mostrar as imagens. Eu não vou dar interpretação, porque a gente tem um prazo para terminar a palestra. Então, essa carta é a carta da grande sacerdotisa, ou papisa. Esta é a imagem no teto da Capela Sistina, e esta é a carta do tarô de Marsella. As comparações vão ser todas com o tarô de Marsella. Nós temos que olhar posição de rosto, olhar, o que carrega na mão, e a posição na árvore da vida. Na árvore da vida, a posição é essa daqui, olha, que é Binah. Binah é a senhora da forma, é o inconsciente, é o conhecimento mais esotérico e mais profundo que um ser humano pode ter, é a intuição, tá? E tudo que tem
a ver com essa sefira tem a ver com a carta do tarô, a papisa. Eu só vou falar isso, eu não vou entrar em mais detalhes, mas tem a ver. Tudo isso que eu disse, que eu relatei sobre a sefira Biná, tem a ver com a carta papisa. E papisa, alguém conhece alguma papisa? Oficialmente não. Porém, para os cátaros que faziam parte da heresia do Santo Graal, as mulheres eram instruídas tanto quanto os homens. E as mulheres podiam pregar tanto quanto os homens. As mulheres eram tão letradas quanto os homens, recebiam herança. Então, o que aconteceu no sul da França naquela época era algo completamente diferente do que acontecia no resto da Europa. No resto do mundo, mulher sempre em segundo plano, mas não para os cátaros. E não para Michelangelo, porque eu não mostro aqui, mostro na outra palestra, no teto da Capela Sistina tem 7 profetas e 5 sibilas. Os anjos de Michelangelo são do sexo masculino e do sexo feminino. Então, para Michelangelo, homens e mulheres estavam em pé de igualdade. Mas homens e mulheres em pé de igualdade é heresia. Não é algo natural, é uma heresia. E tem uma papisa no tarô. O tarô tem a ver com a heresia do Santo Graal? Talvez tenha, porque tem uma papisa lá. Aí nós temos a imperatriz. Então, esta é a imagem original do teto da capela e esta é a imagem da imperatriz. Olha o rosto das duas. Olha o tecido na cabeça dela e a forma da coroa que a imperatriz usa. Onde a gente encontra papiro, dá para substituir por brasão. Se vocês forem olhar aqui, olha o formato que eu tenho aqui. Até a dobrinha, ó. E o formato do brasão. E uma mão livre, e aqui um prendedor de roupa circular. Eu só fiz o cetro. Então eu acrescentei coisas que não existiam, mas eu não modifiquei a forma do olhar, a cor do cabelo, o cabelo ondulado. E a posição no teto da Capela Sistina é a posição de Rod. Rod é eternidade. Fugiu. Daqui a pouco vem. Aí nós temos o imperador. A carta do tarô de Marsella e a imagem no teto da Capela Sistina. A barba e o olhar. Na cabeça, um tecido da mesma forma de cuia da coroa. Um manto que batendo um vento e jogando para trás, como a curva da coroa do imperador. Aonde eu tenho um papiro, eu só tirei e coloquei um brasão. A mão livre quase que se une em linha reta com a mão desse anjo aqui atrás. Esse anjo ele faz assim, ó, uma mão assim e a outra assim. Isso daqui forma a flor de lis. A flor de lis era o símbolo dos reis merovingios. Os reis merovingios, o símbolo deles era a flor de lis. Eu coloquei um cetro comum, poderia ter colocado uma flor de lis ali, onde termina o cetro e onde fica a mão do anjo. Tá? E a posição no teto da Capela Sistina é a posição de Hesed. Hesed é misericórdia, bondade. E a carta do tarô, o imperador, ela pode muito bem ser representada por Salomão, que era um rei sábio e misericordioso. Essa associação é feita também por Oswald Wirth. Então, a posição, a relação com a cabala, a simbologia da carta e a imagem, tudo casa. Tá? O sumo sacerdote, que é o Papa, é a quinta carta do tarô, aonde tem um pergaminho, eu coloquei a mitra, né? Não, o cetro, mas não é. Se vocês olharem na cabeça do Joel, do profeta Joel, aqui é mais branco e aqui é mais escuro. Vocês concordam? É muito difícil de ver porque essas imagens são antes da reforma da capela. Mas aqui é mais escuro e a careca dele é mais branca.
Quando a gente faz o trabalho no Photoshop, que a gente recorta essa coroa aqui e coloca na cabeça dele, encaixa perfeitamente. Eu não preciso aumentar nem diminuir a imagem, elas são proporcionais. O sumo sacerdote, é a carta 5, tem a ver com a quinta essência. Quando o homem adquire a quinta essência, ele se torna senhor dele mesmo, ele se torna o seu próprio papa. Eu não sei, para quem tem alguma informação a respeito disso, mas depois a gente pode conversar. Ele é sacerdote de si mesmo. Ele é o próprio sacerdote dele, ele não precisa mais ir ao papa, ele é senhor de si. Senhor de si. Não precisa de mais nada, porque ele se iluminou, vamos dizer assim, ele é um iluminado já, entre aspas. Bom, no primeiro trabalho, eu faço a descrição da árvore da vida centralizada na imagem. Mas sobra os 4 cantos do teto da Capela Sistina. Os 4 cantos representam os 4 naipes. Eu tenho aqui a serpente de bronze, que é um texto da Bíblia. Aqui nós temos uma cobra, que é uma das serpentes. Ela está enrolada e ela mesmo se morde, que é o próprio Ouroboros. E eu relaciono ao naipe de ouros. Aqui eu tenho Davi matando Golias. Bom, o próprio Michelangelo representou numa estátua Davi com a funda tentando já indo para matar o Golias, né? Então, iconograficamente, a forma como a gente entende o Davi é com a funda matando o Golias. Aqui ele representa o Davi com uma espada matando Golias. E aí isso se transforma no naipe de espadas. Mas o episódio aconteceu. O episódio, sim. Só que assim, como que a gente representa São Sebastião? Todo cheio de flecha. Mas antes dele ficar naquela situação, ele fez muita coisa, né? Então, mas a imagem iconográfica dele é preso sendo flechado. Então, assim, iconograficamente, a gente representa Davi com a funda e não com a espada. Ele alterou, ou ele criou de outra forma, mas acho que para aproveitar a simbologia do naipe. Tá? Aqui no Suplício de Amã, a gente está voltando no Suplício de Amã, quem conhece a carta do tarô de Marsella e olha isso aqui, vê que isso daqui é o paus duais da carta do tarô de Marsella. E Judite Holofernes, Judite era uma judia, uma heroína judia, que matou Holofernes para salvar seu povo. E o Santo Graal, ou o Copas, é a própria representação do feminino. Tá? A heresia do Santo Graal, ou Copas, é toda uma representação do feminino. Tem também uma ideia dos 4 naipes como sendo os planos mental, sentimental, material. Você fez essa associação também? Não. Não. Eu não fiz porque não caberia junto com a Kabbalah. O material é o plano mais baixo. Você tem isso nos 4 planos, nos 4 mundos da Kabbalah, você tem mais ou menos isso também. Mas só que é interpretado de uma forma diferente. Como a minha base, o esqueleto, a ideia, era a Kabbalah no teto da Capela Sistina, e depois, à medida que eu estudava as imagens, eu fui vendo a proximidade, a semelhança das imagens das cartas de tarô com as imagens do teto da Capela Sistina, quando a interpretação foge, eu também deixo. Mesmo porque, de quando vem essa interpretação? Se é posterior a 1500, ela não serve para mim. Eu só posso me basear no que eu tinha a respeito de cartas da época de Michelangelo. O que vem depois é outra interpretação, é fora, né? Como a Golden Dawn, o pessoal fala, você tem que conhecer o tarô do Golden Dawn, porque tem tudo a ver com o que você está falando. Tudo bem, mas o tarô de Golden Dawn é século XX. Eu não posso pegar uma coisa do século XX e jogar lá atrás. Eu posso pegar de lá de trás e puxar e vir trazendo para cá. Mas daqui para lá eu não posso ir. Por isso que acaba não caindo, não cabendo dentro daquilo que eu tenho para apresentar. Só por isso. Eu não vou dizer nem que é certo e nem que é errado, porque eu não sou taróloga, eu estou livre para falar. Né? Não vou dizer, não, isso aqui é. Eu não posso. Eu posso dizer assim, bom, o que eu tinha naquela época? Eu tinha isso que eu estou apresentando aqui. Obra de arte, instrução, memorização, heresia, tudo isso estava lá naquela época. Então, disso eu posso falar. Né? É só essa questão.
Bom, por intermédio da meditação sobre essas imagens, eu espero que o leitor aflore sua intuição, amplie seu campo de visão, enriqueça sua vida em maior compreensão dos símbolos encontrados. Dessa forma, o tarô de Michelangelo será uma ferramenta de uso contínuo no seu autoconhecimento e aprimoramento de suas qualidades pessoais. Como eu não faço leitura, eu dei o tarô para vários tarólogos trabalharem com ele. E fui em algumas feiras esotéricas com o livro, com o tarô e com as tarólogas. E as pessoas, tanto os tarólogos como quem fez a leitura, ficou encantado, porque falou, não, a imagem é isso aí, a imagem faz sentido sim. Existe realmente uma possibilidade, existe uma característica, um padrão que não fugiu a esse padrão nas cartas de tarô. É isso, gente, obrigada. Desculpa, não sei se eu me alonguei. Obrigada. E se quiserem perguntar... Agora é logotipo já.